Olá, olá novamente, Caio Graco do IELTS comentado aqui, e este vai ser um rápido vídeo te dando uma instrução sobre algo que eu achei outro dia na internet, fazendo as minhas pesquisas sobre o IELTS, e realmente eu achei muito efetivo, e eu acho que seria muito interessante estar compartilhando com você. O processo que nós vamos estar descrevendo aqui é como realizar um exercício específico para o IELTS que busca desenvolver a sua capacidade de memória para o exame IELTS Listening. Algo muito importante porque no IELTS Listening você escuta o áudio somente uma vez e, portanto, você precisa de absorver internamente em sua mente as informações repassadas. Você não terá a possibilidade de escutar o áudio uma segunda vez, portanto, você vai ter que ter todo o seu exame sendo baseado em, antes de tudo, a sua memória, a sua capacidade de compreender e guardar a informação repassada pelos áudios que você escutará. Portanto, acho muito útil, vou passar para você agora. Já vai dando aquele like para dar aquela força para o canal e vamos lá! Essa dinâmica ela é bem interessante. O que você vai buscar fazer em conjunto com o seu desenvolvimento padrão para o listening, isso sozinho não vai resolver o seu problema, mas se você adicionar essa dinâmica em conjunto com o seu desenvolvimento padrão para o IELTS Listening, você vai ter ganhos muito grandes de memória. Bom, o que você faz? Você vai num artigo de site de notícia como a CNN ou BBC, e aí você copia esse artigo e bota ele num documento Word, por exemplo. Aí você copia os parágrafos, um parágrafo de cada vez, e coloca no Google Translator. E aí você dá play na parte do Google Translator que o robozinho fala o que está escrito no parágrafo para você. Você irá, sem estar lendo o texto, escutar este parágrafo e depois de escutá-lo, você vai tentar fazer um resumo do que você escutou em português mesmo. Depois você pode estar fazendo uma prática speaking, fazendo esse resumo do que você escutou em inglês. Mas a princípio você pode começar em português sem maiores problemas. Com você fazendo isso, esse resumo em português do que você acabou de escutar, você terá a capacidade de fato trabalhar a sua memória, porque você vai estar não somente lendo o texto e depois resumindo. Você vai estar somente o escutando e, de fato, fazendo um resumo com suas próprias palavras. Isso é importante porque você, bem obviamente, desenvolve a sua memória e igualmente vai se focar em keywords. Por quê? Quando você escuta algo e depois tenta o resumir com suas próprias palavras oralmente, a sua memória vai acessar keywords, ou seja, palavras-chave, para ser uma espécie de ancoragem para que você possa se lembrar do que você acabou de escutar. As palavras-chave que você escutou no texto que foi lido para você pelo robô do Google Translator. O que são palavras-chave? Nomes, anos, datas e instrumentos, enfim, coisas que se mostram como sendo muito relevantes por contexto que está sendo explicado por aquele parágrafo, pelo texto que você escutou. E por que é importante você também estar fazendo isso, essa dinâmica, esse exercício? Porque, como dito, você desenvolve a capacidade de identificação de keywords. E identificar keyword, ou seja, palavras-chave, é muito importante para a sua capacidade de realização do exame IELTS Listening. Por quê? Porque o processo de identificação de respostas que você tem que fazer para responder às perguntas do exame IELTS Listening se baseia, antes de tudo, nisso, nas keywords. No IELTS Listening, quando você escutar os áudios, você irá ver que as respostas para as questões que você tem em mãos, elas sempre vão vir perto dessas keywords, dessas palavras-chave, ou muitas vezes as respostas para as questões que você tem em mãos serão essas keywords mesmo. Então, quando você, de fato, tem essa capacidade de escutar a um texto e praticar a identificação de keywords sem ter nenhuma outra referência a não ser a sua memória, você desenvolve a sua memória naturalmente, mas também consegue separar o joio do trigo, entendendo o que são as expressões, as ideias relevantes no texto. Fazendo, então, você ter a capacidade de estar respondendo as perguntas no listening de forma efetiva. É óbvio que estamos falando de texto, mas no contexto dessa sua prática, no qual você vai estar pegando um artigo, copiando, colando no Google Translator e depois
com o áudio do Google Translator, você praticando de fato essa capacidade de resumo e identificação de keywords. No momento do exame IELTS Listening, você não terá um texto. Você terá um áudio que você terá que interpretar. Isso seria de fato não um problema para você no momento da sua prática, porque, novamente, quando você pegar o artigo para colocar no Google Translator, você não vai o ler. Você simplesmente vai copiar o parágrafo e depois colocá-lo no Google Translator, tendo a sua interpretação e o seu conhecimento do que é o conteúdo daquele texto, advindo somente do que o robozinho do Google Translator dizer para você. Como dito anteriormente, mas repetido agora, faça isso em conjunto com a sua estruturação normal de estudos para o exame IELTS Listening, tendo esta dinâmica, este exercício, como sendo uma complementação ao estudo grosso mesmo, ao estudo estruturado que você faz para o exame IELTS Listening. Então, você faz essa prática nos mesmos dias, por exemplo, que você faz o exame IELTS Listening, e assim tem algo a mais para desenvolver novamente. 1, a sua memória, e 2, a sua capacidade orgânica de identificação de keywords, ou seja, das ideias relevantes do que você está escutando. Então é isso. Nós temos então aqui mais um vídeo IELTS comentado finalizado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Como sempre, por favor, dê aquele like para dar aquela força importante para o canal, caso você ainda não tenha dado, para a gente continuar com essa produção de conteúdo de alta qualidade para você. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Goodbye!